Saudações empreendedoras, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso primeiro episódio do Desafiando Empreendedores. Sou o Lucas Siqueira, sou consultor de resultados do Desafio Empreendedor, empresário da cidade de Araxá, cidade maravilhosa que recebeu o Mundial de Mountain Bike esse final de semana. E estou aqui com o Lineker, meu irmão de jornada aqui, que também é consultor, para apresentar esse primeiro episódio do nosso Desafiando Empreendedores. Saudações empreendedoras, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro capítulo dessa jornada maravilhosa do nosso podcast. E para vocês entenderem um pouco mais, eu me chamo Lineker, sou empresário, sou empreendedor e consultor também do programa comportamental chamado Desafio Empreendedor. E esse podcast, ele foi criado estrategicamente para colocar pessoas de peso aqui nessa mesa para conversar com nós. Esse programa, na verdade, o nosso objetivo é desafiar cada um dos empreendedores que virem aqui. Para quê? Para levar estratégia para você, levar informação para você e para você também entender um pouco mais sobre esse mundo maravilhoso do empreendedorismo. E hoje, Lucas, o nosso convidado é um cara incrível, um cara fenomenal. Olha só o currículo desse cara. Esse cara, ele é... Acredita que eu fiquei sabendo que ele já jogou bola em 1980? Jogou bola em 1980. Os campos de várzea do interior de Goiás. Olha pra você ver. Eu acho que você tem algumas informações debaixo aí da manga que eu não sabia que você tinha. Não, final de semana eu tive muita informação. Viu? Entendi. Olha só. Esse cara, ele é pós-graduado em administração financeira, especialista em informatização aplicada a micro e pequenas empresas. Ele atua com consultoria e treinamentos há quase 30 anos, cara. Ele é idealizador do programa Desafio Empreendedor, sócio proprietário da empresa Pública e Desenvolvimento Empresarial. Esse cara criou uma metodologia para empresários que há 25 anos já atendeu mais de 23 mil empreendedores no Brasil e no mundo. Você tem noção do que é um cara criar um método e esparramar isso a nível nacional e internacional? E há 25 anos, né? Esse ano já completa 26 anos, o cara vem transformando não só os negócios, mas a vida das pessoas. Você tem noção do que é isso, cara? O impacto? É um cara muito iluminado, né? Vai ter muita história pra contar pra gente aqui, né? Com vocês, nosso primeiro episódio, Paulo Eustáquio! Palmas para o nosso querido Paulo Eustáquio. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Com vocês aqui, a palavra diz tem no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o nome que vocês escolheram é um nome sensacional. Parabéns. Ô Paulo, e para a gente começar o programa, a gente queria que você contasse um pouquinho da sua história para nós, né? Como que foi esse início de jornada, né? Criar uma metodologia. Qual foi a chama que acendeu no seu coração que te motivou a criar algo que saísse de dentro de você para ajudar outras pessoas? Conta um pouquinho para nós da sua história, por favor. Lineker, o Desafio Empreendedor, na verdade, ele começou quando eu tinha 13 anos. Eu era representante da editora Abril e do jornal de maior circulação em Goiânia, então eu era vendedor e eu ganhava por produção, então eu ganhava comissão das minhas vendas. Então, naquele período, eu com 13 anos, eu rodava a Goiânia inteira de ônibus e vendendo. Naquele período, não imaginava que aquilo seria um ponto crucial para o meu futuro. Quando eu comecei a pensar no Desafio Empreendedor, eu já atuava já no mercado de consultoria, eu já era facilitador do programa Empretec a nível de Brasil, então eu já tinha um know-how, um conhecimento, que aos 13 eu não tinha. E quando eu fazia os meus trabalhos, eu observava o seguinte: muitas consultorias que eu fazia naquela consultoria padrão antiga, eu ia lá, o empresário me contratava para a gente fazer pequenos ajustes na empresa dele, e nesses ajustes eu ia, fazia, e alguns empresários, eu tenho facilidade de criar amizades, alguns empresários eu ficava amigo e depois de um tempo eu voltava na empresa, até contratavam de novo. E eu observava que tudo que a gente havia feito no passado regredia. Regredia, eu não conseguia entender o porquê que regredia. Como que a gente fez tudo, melhorou naquela época e o empresário deixou voltar tudo do jeito que era antes.
Aí, quando eu entrei, eu virei facilitador de Empretec, que eu fui estudar e a entender mais sobre a questão da parte comportamental. Não é a parte técnica. Às vezes até conheço a parte técnica, mas por que eu não consigo colocar essa parte técnica para funcionar? É porque eu não tenho alguns hábitos e comportamentos para fazer isso acontecer. Quando eu entendi isso, aí eu comecei a ficar mais interessado e comecei a estudar um pouco mais e a pensar em algo que realmente pudesse mudar o mercado. Bacana. E Paulo, me conta aqui, quais que pilares que sustentam o desafio empreendedor, que é uma coisa que os nossos clientes perguntam muito isso para a gente nas consultorias, né? Quando a gente vai vender o programa, eles querem entender muito como é que funciona esse negócio de consultoria comportamental e onde que ela dá reflexo no resultado da empresa, né? Hoje a gente trabalha muito 3 pontos, né? E se você for parar para pensar, são 3 pontos cruciais na vida. Você, como empresário, você precisa cuidar do seu negócio, porque é de onde vem o seu sustento, de onde vem a realização de alguns sonhos. Então, você precisa cuidar disso. Você também precisa ter tempo para cuidar de você. Então, você precisa cuidar. Porque não adianta nada você começar a ter sucesso, aí você dá um infarto e morre. Não adiantou nada que você fez. Então, você precisa ter o tempo de cuidar de você, da sua saúde. E também não adianta nada. Você tem sucesso empresarial, você tem saúde, e lá na frente da vida, na hora que você olha para trás, você está sozinho. Então, você precisa ter tempo também de cuidar das pessoas que cuidam de você. Cuidar da sua família, cuidar dos seus pais, da sua esposa, dos seus meninos, cuidar das pessoas que estão à sua volta. Então, se você conseguir ter esses 3 pontos bem alinhados e bem trabalhados, é bem possível que você consiga chegar lá no final da vida e olhar para trás e falar assim, rapaz, eu sou um vitorioso. Eu realmente tive sucesso na minha vida. Eu construí algo que talvez eu deixe um legado para as pessoas que estão vindo dar continuidade. Então, se você não trabalhar esses 3, esquece, alguma coisa vai faltar. Ô Paulo, e uma coisa que você falou que é muito interessante, né, é essa questão de um dos pilares ser a família do cara, né? E eu já passei por situações assim, o Lucas também, e eu acredito que na tua jornada você também já passou por situações das quais o cliente olhou para nós e disse que o desafio empreendedor seria a última opção de vida dele. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa situação, porque nós entramos num âmbito em que hoje muitas pessoas elas entram no mundo do empreendedorismo achando que é simplesmente comprar mais barato, vender mais caro e usar o dinheiro que sobra. Como que você vê hoje esse impacto positivo do desafio empreendedor na vida desses empresários que têm o programa como a última opção? Lineker, não foi um nem dois, não. Muitos empresários, quando chegaram a fazer o desafio empreendedor, falaram, cara, eu já estava meio no fundo do poço, era a última chance que eu tinha de dar a viravolta na vida. E, graças a Deus, conseguiram. Mas o que acontece é assim, ó, muitos empresários entram no mundo do empreendedorismo, entram para montar um negócio, não por enxergar uma oportunidade. Eles entram porque eles estão precisando arrumar alguma coisa para sustentar a casa. Então, eles entram muito pela necessidade, não por busca de oportunidade. E aí eles entram no negócio extremamente perdidos. Muitos entram na empresa dele com a cabeça de funcionário. Com hora de chegar, com hora de sair, e a gente sabe que no mundo empresarial, empresário não tem hora, não. Eu falei isso para um cliente meu de consultoria, porque ele tinha que se dedicar um pouquinho mais no negócio dele. Ele falou para mim assim, eu tenho uma vida e eu não vou abrir mão dela. Eu falei para ela, vida sem o dinheiro para levar para sua casa, eu acho que você não vai ter ela também. O que você escolhe? Prover sua casa e depois usufruir do dinheiro ou começar ao contrário da pirâmide, né? Ô, Lucas Siqueira, mas isso aí é interessante que esse cliente trouxe, porque assim, aí às vezes depende muito da ambição dele. Às vezes ele tá satisfeito com a vidinha que ele tem. E aí por isso que ele fala assim, não, eu tenho vida. Tá, mas se é aquela vida que ele tem já tá bom demais para ele, talvez ele não precisa nem do desafio empreendedor, talvez ele precisa aceitar aquilo lá e viver. A ambição dele é aquilo mesmo, né? Não tem mais o que buscar, né? Tem um ditadozinho que o povo antigo fala que é assim, ó, quem nasce para ser lagartixa não chega a jacaré. Nunca. Então, às vezes, é ele. Boa. Paulo, e assim, e vendo
dentro do mundo dos negócios hoje, uma das dores latentes dos empresários hoje é a equipe, né? É manter a equipe motivada, manter a equipe engajada. E você foi um cara que lá no início você começou sozinho, né, aplicando a metodologia, e aí você foi ramificando o programa, né? Foram entrando sócios, consultores credenciados para a aplicação dessa metodologia. Qual que é a linha de raciocínio hoje que você usa, né? Hoje nós somos aí mais de 200 consultores espalhados no Brasil e do mundo. Qual que é a linha de raciocínio que o Paulo Eustáquio usa hoje para fazer com que esses homens e mulheres tenham o desafio empreendedor como se fosse um negócio deles, criação deles, a ponto deles darem o sangue para que esse projeto cresça cada vez mais? Lineker, é assim, ó, o desafio hoje tem muita gente que trabalha com desafio e tudo mais. A metodologia, ela existe, ela funciona e gera muito resultado. Além de pensar na metodologia lá atrás, eu também pensei na proposta financeira para o desafio empreendedor. E essa proposta financeira, ela é muito interessante, porque hoje, na engrenagem do desafio, nós temos o papel da Public e dos sócios que cuidam da parte administrativa, financeira e tal, do escritório. Nós temos o papel do consultor de resultados, que está lá na ponta e articulando para poder vender e fazer suas turmas. E nós temos o papel do coordenador de grupo, que é o nosso executivo de vendas, né? Uhum. A engrenagem, ela funciona como? Todo mundo ganha ou todo mundo perde. Na nossa engrenagem, não tem jeito de um ganhar e o outro perder. Se um ganhar, o outro vai ganhar. Se um perder, certeza que os outros vão perder também. Então, não tem esse negócio de um ganha e o outro perde. Na engrenagem, ou vai todo mundo, ou não vai ninguém. E olha que sacada fenomenal. O Paulo acabou de trazer a engrenagem, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. E, na verdade, né, os empresários do Brasil, eles têm essa linha de raciocínio, mas eles, quando a gente pega os empresários egoístas, só eles querem ganhar. Sim. E aí o colaborador entra, o cara começa a trabalhar, e o cara não cria essa engrenagem. Olha a diferença de uma intenção e de uma ação. Aqui tem uma ação. Uma das coisas que me fez apaixonar pelo desafio na época era porque esses princípios e valores que o Paulo falou, que é o ganha-ganha, é o mesmo que a minha mãe sempre me ensinou. Falou, nunca entre num negócio onde só você está ganhando muito. O outro, você vai abrir uma porta e fechar 3 na frente. E quando eu vi essa proposta do desafio, eu achei muito interessante, porque a primeira coisa que o Paulo falou, né, você é dono do seu negócio. E se seu negócio prosperar, todo mundo prospera. Se seu negócio não prosperar, ninguém prospera. Então foi uma coisa muito bacana que eu gostei demais, me identifiquei demais com a proposta do programa, né? O que o Lucas Siqueira trouxe é interessante, que a gente tem nossos valores aqui, os nossos valores são bem fortes. Quem me conhece, quem conhece a Public Desenvolvimento Empresarial sabe, os nossos valores são muito fortes. Agora, uma outra engrenagem em linha aqui, Lucas, que funciona demais e que é o nosso coração do negócio mesmo, é o propósito. A gente utiliza da metodologia do desafio empreendedor para levar o bem, para fazer o bem. Uhum. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Ó. Não é todo mundo que acredita e nem todo mundo crê. Minha família é uma família religiosa, nós somos católicos. E teve um período lá em casa que a minha mãe e minha irmã estavam muito envolvidas na igreja. E lá, de vez em quando, reuniam a turma lá em casa para rezar 1000 Ave Maria. Uma série de coisas acontecia lá em casa. E eu participava também. E um dia eu pedi a Deus, Deus, me ajuda, me usa como instrumento para eu poder também levar o bem para outras pessoas. Só que de uma forma diferente. Para que eu não fique somente em palavras, mas que eu possa criar algo que as pessoas possam se movimentar e levar de alguma forma o bem. Rapaz, isso aí eu pedi há muitos anos atrás. E eu dei conta de criar o Desafio Empreendedor. E eu acho que o desafio ele veio justamente para a gente poder fazer o bem. E o bom de tudo, sabe o que é? É que não é só eu que eu tenho esse propósito. Ao longo do caminho, a gente vai juntando, vai encontrando um monte de gente que também tem esse propósito. Porque não é só a gente ganhar dinheiro. A gente ganha, claro que ganha, mas é consequência daquilo que a gente faz. Então, essa história é uma história real que aconteceu comigo e eu me considero muito abençoado de Deus de estar me usando até agora para a gente poder levar o bem para os outros. Que coisa bacana. Ô, Paulo, e é muito interessante você falar disso, né? Dessa questão de Deus te usar.
É uma oração que eu sempre faço também, uma coisa que eu falo muito com os coordenadores que estão comigo, né? Que sempre na hora de montar uma turma, que Deus nos leve até as pessoas que estão pedindo pela nossa ajuda em oração. E as coisas vêm fluindo muito bem. Mas nós também temos que abordar aqui um tema um tanto quanto interessante, que nem sempre pessoas que se dizem consultores, e eu não estou falando do desafio, nem sempre pessoas que se dizem consultores realmente são. Né? Como qualquer negócio, como qualquer profissão, tem os bons profissionais e tem os maus profissionais. Como que você lida quando você chega num cliente que passou por uma experiência negativa com outro consultor ou com outro programa? Claro que nós sabemos que a metodologia do Desafio Empreendedor hoje ela é patenteada, então nós não temos concorrentes diretos, mas como quebrar esse viés de que é tudo igual, é tudo a mesma coisa? Como que você lida com isso na prática? De vez em quando, nós somos comparados mesmo com consultores que fazem serviços empresariais. Então, às vezes, na cabeça do cliente, ele não consegue dissociar o que é um trabalho empresarial do que é um trabalho comportamental. Há uns anos atrás, nem eu acreditava que esse negócio de comportamento era verdade, isso que era mudava. Então, a gente tem que ter paciência com o cliente que não entende. Agora, cabe a gente mostrar alguns resultados do que a gente faz. Cara, são muitos clientes que entram assim. E a quantidade de clientes que perguntam assim, você tem algum exemplo aí de padaria que foi feito? Cara, a gente tem centenas de padarias que foram feitas. Mas todas as centenas de padarias que foram feitas foram trabalhos diferentes um do outro. Não tem jeito de ser igual. Porque a padaria que é administrada pela Maria é diferente do Antônio, do José e do Pedro. Cada um está no momento do negócio dele, né? Justamente, tem padaria que a gente fez o trabalho que o cara fazia o fechamento do caixa escrito na mão ali no papelzinho. E tem padaria que a gente entra que o cara sabe quanto que cada atendente consegue vender ou atender durante o dia. Tudo informatizado. Então, são dois negócios totalmente diferentes. Então, o nosso trabalho é entrar para dentro do negócio do cara, ajudar ele a mudar os seus hábitos, e aí, com a mudança de hábito dele, ele transforma o negócio naquilo que ele deseja. Paulo, dentro desses 3 pilares aqui, um que eu gosto muito, que eu trabalho muito, estudo muito isso, é sobre liderança, né? Cuidar de pessoas. Como é que esse pilar entrou como que você desenhou esse pilar para começar, a gente começa o desafio com ele, né? Como é que você pensou nisso? Quer ver? Você consegue ganhar dinheiro sozinho para viver? Não. Consegue. Para viver, consegue. Para pagar as continhas do dia, você consegue. Agora, você consegue ficar rico ou milionário sozinho? Não. A proposta do desafio é fazer o empresário alavancar os resultados para poder ficar rico e milionário. Então, se eu quero ficar rico e milionário, eu preciso de gente. E eu precisando de gente, eu preciso me tornar um líder melhor. Então, partiu desse princípio. Então, a proposta do desafio ela é de dentro para fora, né? Isso é que é interessante dela. Justamente. Muita gente chega e fala assim, rapaz, por que você já não entra logo no financeiro no primeiro mês? Não, porque nenhuma empresa quebra da noite para o dia. Na hora que a gente for entrar no financeiro, eu já preciso ter uma equipe abraçada comigo para a gente melhorar os resultados. O nosso trabalho não é só mostrar os números, o nosso trabalho é transformar os números. Justamente. E o comportamento também de fazer a pessoa chegar no financeiro também tem que ser todos eles trabalhados também, senão ele também não consegue fazer o financeiro, né? Porque essa pessoa que já entra no desafio falando que está quebrada, ela está quebrada há mais de 1 ano. Ela só quer um passo de mágica. E não é essa a proposta do programa, né? Não. Mágica a gente não faz. Não faz. A gente faz um trabalho de construir um novo jeito de trabalhar para gerar resultado. E falando também, aproveitando o assunto, né, da gestão financeira, né, Paula? É uma coisa que muitos clientes perguntam, né? Sobre, vai abordar o financeiro? Nós vamos falar de financeiro? Você vai fazer o financeiro da minha empresa, né? O desafio hoje ele traz uma estrutura de gestão financeira muito completa, né, que é muito simples de aplicar nos negócios e não existe uma dificuldade nisso. Mas no teu entendimento, na tua experiência, por que
Sendo a principal dor do mercado a gestão financeira, por que que poucas pessoas têm o hábito de olhar e monitorar o financeiro? O que que você aprendeu aí nesses vários anos aí? Por que que a pessoa tem essa principal dor e ao mesmo tempo é a que ela menos se preocupa em curar? Isso aí vai muito do perfil do cliente, né? Hoje a gente faz uma avaliação DISC, avaliação comportamental, e com essa avaliação a gente consegue já monitorar quem é quem na empresa. Então a gente pega muito empresário que tem um perfilzão ali influente, e os caras têm um perfil de comercial, de venda, que é um negócio de louco. Os caras são um avião, por isso que eles cresceram, eles conseguem articular e vender muito. Agora, na parte, que é a parte analítica, de controle, de análise, os caras deixam a desejar. E aí é nessa parte que eles deixam a desejar, é que eles não dão muita importância a esses números. Eu não sei se vocês já pegaram, acredito que sim, alguns clientes que já relataram e contaram histórias que eles foram roubados. Eu tive fulana, da Beltrano e tal. É por causa disso. Como o perfilzão dele é comercial, ele entrega a parte financeira na mão de uma pessoa que ele nem monitora, ele nem acompanha, e aí essa pessoa tem carta branca para fazer o que quer. E vamos lá. Hoje todo homem tem um preço. Aí a pessoa é honesta demais, mas se ele passa por uma situação financeira complexa, o filho dele adoece, que ele precisa do dinheiro para o tratamento, e ele tem ali na disposição dele aquele recurso da empresa, ele é honesto, mas o filho está morrendo. Por isso que eu falo, todo homem tem um preço. Mas se o empresário não tem esse controle, ele vai, de alguma forma ele vai ser roubado um dia. Você acredita que esse comportamento, para esse tipo de perfil, ele pode ser treinado? Pode. Ele pode ser treinado e preparado. Não é que ele vai ser o cara mais analítico da vida, mas se ele aprender a delegar e monitorar os resultados, ele nunca mais vai ser roubado. Nunca mais. E uma coisa interessante, né, que o Paulo falou muito bem, né? Monitorar. Eu uso uma metáfora sempre quando eu faço vendas do Desafio Empreendedor e sempre que a gente vai ensinar o monitoramento para os clientes, eu uso aquela metáfora que você fala, Paulo, da mãe que ia levar a filha no berçário, lembra? Eu uso ela e é muito interessante você observar o espanto da pessoa, porque a pessoa ela fica focada só no erro. Aí culpa a avó, culpa isso, culpa aquilo. Para quem não conhece essa metáfora, tem um podcast que nós gravamos com o Cê é Louco Podcast, vai lá, tem essa metáfora, você vai gostar demais de ouvir ela. E é interessante ver que os empresários eles só estão focados no erro. Aí eles ficam remediando e não vão lá na causa do erro, né? É como se fosse uma dor de cabeça. Todos os dias eu tenho uma dor de cabeça, aí eu tomo um remédio hoje, amanhã a dor volta, eu tomo remédio de novo, mas eu não me proponho a ir ao médico e identificar a causa dessa dor. No seu ponto de vista, Paulo, por que que os empresários brasileiros eles têm esse comportamento de ficar remediando e não ir direto na causa? É mais fácil. É mais fácil. Porque quando você toma um remédio para dor de cabeça, geralmente você coloca a culpa no outro. Porque se você vai lá na fonte, onde é que é o problema, talvez você pode descobrir que é você. E não é todo mundo que está disposto a descobrir que ele é o problema, não. Aí ele descobre que ele é a cara do negócio dele. Rapaz, já pensou? Eu voltar lá atrás e descobrir que eu sou o causador disso? Bacana demais. Paulo, conta pra gente aqui uma coisa interessante aqui. O desafio hoje ele tá no mundo inteiro já, né? Tá ganhando cada vez mais braços no mundo aí. Não, a gente só tá em 7 países ainda. Só em 7? Falta aí para o brasileiro que está fora, que está morando fora, que está empreendendo, ou o pessoal dessas nações que vão estar vendo esse podcast. Qual que é a pretensão do desafio? Para onde nós vamos? Não, hoje nós estamos aqui no Brasil, a gente ocupou quase toda a área, né? A gente está com um projeto para a gente ocupar mais o norte do país. Nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos em Portugal, na Itália e Irlanda, em Moçambique e Angola. Então, nós estamos nas Américas, nós estamos na Europa e na África. A intenção nossa é ocupar realmente mais países para a gente poder criar braços e a gente criar sustentabilidade neles. Então, alguns países nós estamos começando como? Identificando pessoas de lá para que a gente possa treiná-los como consultores e futuros sócios.
porque fica dispendioso para a gente poder estar deslocando o Brasil para lá o tempo inteiro. Então, a gente vai para lá para a gente poder realmente criar essa estrutura que nós criamos aqui no Brasil. Eu não creio que em vida eu vou conseguir ocupar o mundo todo, eu em vida. Mas as pessoas que vão assumir o meu papel no futuro, eles terão a missão de ocupar o resto que vai faltar. Já tem muito para crescer, né, Paulo? Tem demais. O mundo é gigante. E a quantidade de gente que precisa do trabalho, um trabalho igual a gente faz, cara, o mundo inteiro precisa. Paulo, independente da nação, da cultura, os comportamentos são os mesmos que têm que ser trabalhados? A ONU fez uma pesquisa uns anos atrás, umas décadas atrás, e levantou que as pessoas elas possuem hábitos comuns, independente de onde estão no mundo. E aí o nosso trabalho foi em cima dessa pesquisa. Olha que legal. E a gente faz acontecer. Olha que interessante. Criou-se uma metodologia baseada num estudo, e essa metodologia ela foi replicada por clientes que também ajudam, obviamente, na propagação disso, né? Mas também dos consultores. E aí vai se criando uma estrutura que ela vai abrangendo novos territórios, novos países, novos estados, e aí a coisa vai crescendo cada vez mais. Ô Paulo, fala para nós o seguinte, qual a base, você que criou tudo, qual a base para que as pessoas que estão assistindo esse podcast consigam também criar uma estrutura, né, que possa ser ramificada com tamanha potência da qual o Desafio Empreendedor é hoje? Fala para nós. A primeira coisa que tem que pensar, Aline, é como é que é a proposta do negócio. Como é que é o modelo do seu negócio? O modelo do seu negócio, ele permite que outras pessoas também possam realizar seus sonhos nesse modelo? Nossa. Se você tem um modelo de negócio que outras pessoas também podem ganhar, prepara, você vai crescer muito. Agora, se o seu modelo de negócio não permite que outras pessoas realizem seus sonhos, só você, desculpa, você vai ficar estagnado, você não vai crescer, não. Então, então você está dizendo para nós que independente de ser algo que eu criei, a premissa sempre é o outro, tanto na aplicação, quanto no treinamento e na captação de parceiros. Por exemplo, hoje nós temos a figura do consultor de resultados, que é a pessoa que executa realmente o trabalho. Hoje, os nossos consultores de resultados, eles não eram consultores de resultado até uns dias atrás. Todos eles são empresários. Verdade. Então, a gente identifica pessoas que têm potencial, que têm o propósito de fazer o bem, e nós treinamos eles para aplicar a metodologia, a consultoria do Desafio Empreendedor no dia a dia. Uhum. Então, os nossos empresários são preparados no modelo do Desafio Empreendedor e eles fazem o trabalho. É diferente de quando a gente pega um consultor que vai fazer um trabalho na área empresarial. Talvez ele não consiga, porque ele não tem experiência empresarial. Uhum. Nós não, nós já pegamos alguém que tem muita experiência, preparamos ele para aplicar o trabalho. Então, o papo é diferente. Empresário. É sempre de empresário para empresário. E o empresário, quando contrata a gente, ele percebe que não é aquela conversinha de pós-graduado, de mestrado, de doutorado. Não, é a conversa do dia a dia. É de empresário que, às vezes, até já quebrou e está trazendo toda a experiência dele para poder servir o cliente. Já sabe que tudo que dá de errado e está te levando à forma certa de fazer, né? Ué. Quer ver, Lucas e Lick? Eu não sei se vocês já quebraram algum dia. Eu já quebrei lá atrás. Cara, o que eu aprendi quando eu quebrei, não tem mestrado e doutorado que vai me ensinar, não. Você acordar um dia e ter conta para pagar e não tem de onde tirar, rapaz, isso aí é um aprendizado assim, que poucos têm. E aí a gente tem tudo isso aí para a gente poder ajudar e preparar o empresário, às vezes, para sair da dificuldade, ou então preparar o empresário para não deixar ele chegar a esse ponto. Eu não falo que eu quebrei, mas eu já fiquei várias vezes sem dinheiro. E consegui voltar depois pro jogo, né? O ciclo da abundância só veio na minha vida depois que eu conheci o Desafio Empreendedor. Porque eu descobri que eram esses comportamentos que eu tinha que faziam eu ganhar tanto dinheiro em uma mão e perder tanto na outra mão, né? E o desafio me trouxe uma base sólida de ações e resultados,
Onde o meu negócio, ele pegou uma linha de crescimento, ele foi embora, não parou mais de crescer. Hoje eu não estou nem dentro da empresa, a empresa continua crescendo, né, e gerando riqueza para minha família. Então, foi uma das coisas que me fez ficar encantado com o programa, foi isso. E o interessante, Lucas, é que hoje o desafio ele tem uma proposta de negócio muito interessante para os consultores e para os comerciais. Então, vamos lá. Hoje nós temos consultores que tiram 50 mil por mês, tem consultor que tira 100 e tem consultor que tira 150 mil por mês. Então, a proposta é muito interessante. Agora, vamos lá. Vocês acreditam que o cara de 150 mil ele é mais rico do que o cara que ganha 100? No desafio empreendedor? Talvez não. Porque aquilo que a gente aplica no desafio empreendedor, também a gente aplica no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes, as minhas despesas são muito mais altas do que o cara de 100. Às vezes, a estrutura de vida, a estrutura familiar minha é maior aqui do que o cara de 100. E aí, esse cara de 100 ele consegue juntar muito mais do que o cara de 150. Justamente, até porque tem que ter estrutura, tem que ter equipe, né? Justo. Então, tudo isso faz um diferencial danado. Na minha vida, não para amanhã, mas se eu pensar daqui 10, 20 anos, cara, daqui 10, 20 anos, se eu consigo juntar 20 mil a mais por mês do que o outro, em 20 anos, eu estou numa situação financeira totalmente diferente. Com certeza. Ô, Paulo, e agora sim, ó, para a gente ir direto na veia da galera que está nos assistindo, conta para nós o seguinte: quais são os erros mais comuns que os empresários normalmente cometem que podem levar eles à ruína? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque todo empresário, ele abre um negócio com o desejo de prosperar, com o desejo de crescer. E às vezes ele está tendo práticas, né, ele está exercendo comportamentos que ele não sabe que está indo em direção ao buraco. Né? São ações que ele vai fazendo, achando que está fazendo certo, né, dentro do que ele viveu, do que ele aprendeu, mas isso pode estar levando ele para o buraco. Conta para nós, com a tua expertise, com a tua experiência, que erros mais comuns você já viu que vão levando o empresário para o buraco, que se ele não corrigir a curto prazo, a caráter emergencial, lá na frente ele corre o risco de quebrar, de ter um problema financeiro maior ou até perder o negócio dele? Então, são alguns, mas vamos lá. O primeiro é busca de informação. Ele não tem informação do próprio negócio. Então, o empresário não sabe nem o que está acontecendo na empresa dele e, às vezes, ele fala que está muito ruim e, quando a gente vai analisar os números, está tendo crescimento. Uhum. Só que ele escuta todos os vizinhos dele falando que está muito ruim e ele embarca e não está muito ruim. Então, isso aí ele não tem informação. E, às vezes, ele está em decréscimo também no faturamento, já tem uns 3, 4 anos, e como ele não tem informação, mas ele está dando conta de pagar as contas, ele está seguindo a vida do jeitinho que ele fazia há muito tempo atrás. Então, isso é um erro gravíssimo. Legal. Segundo, o cara não sabe o que quer. Ele não sabe o que quer. Ele vai trabalhar todo dia, às vezes ele fica sem almoçar, às vezes ele fica sem dormir, trabalha até mais tarde, mas ele não sabe o que quer. Quando eu falo não sabe o que quer, não tem meta, ele não tem meta. Aí você fala assim, a maioria do pessoal às vezes está escutando, vai assistir esse podcast, vai falar assim, ó, não, mas eu tenho meta. Então tá, se você tem meta, então vamos lá. Quando é que foi a última vez que você comemorou um resultado alcançado? Nossa. Pega essa dica. Se você tem meta, e se você alcança essa meta, você tem que comemorar de alguma forma. Você comemorou quando foi a última vez? Não estou falando de festinha de final de ano, não, nem de festinha de aniversário. Estou falando de comemoração do resultado alcançado. Eu sei se sua equipe comemorou. Falar que valeu a pena mesmo todo aquele esforço para chegar lá. Toda a relação, toda a preocupação, todo o pensamento estratégico para poder alcançar esse resultado. Então, existe a diferença entre saber e aplicar. Às vezes eu sei o que é meta, sim, mas eu não aplico no meu dia a dia. Mas eu sei, eu tenho consciência do que é. Mas a falta de hábito... E muitas vezes essa meta está só na cabeça do dono, né? Ele não conta nem para a equipe. Justamente. Às vezes o cara fala, não, eu tenho meta, sim. Tá, e aí? A sua equipe está te ajudando como? De jeito nenhum, não está te ajudando, porque ele não sabe o que é, ué. É segredo. Você não pode ter segredo no resultado que você quer alcançar, não, ué. Quem são as pessoas que vão te ajudar a alcançar o resultado? Esse povo, você sabe o que você quer, ué. E como que eles vão fazer, né? E como fazer, ué. E como fazer. Outra coisa que é importante, o acompanhamento para saber se está alcançando. Se o que eu quero, agora eu preciso saber
eu estou alcançando, estou em direção a isso ou não? Empresário, empreendedor de sucesso não gosta de ter surpresa, não. Se tem um trem que ele não gosta, é de ter surpresa. É tipo assim, ó, fechou o mês, e aí, batemos a meta? Nossa, batemos a meta! Não, eu não gosto disso, não. Empresário de sucesso, ele acompanha o tempo inteiro e ele sabe se vai bater a meta. Ele faz contagem regressiva no último dia do mês, né? Cara, ele fica em cima dos resultados e assim, ó, e quando ele está querendo demais, vocês não fazem ideia o tanto que a nossa cabeça ajuda com estratégia, às vezes de última hora, assim, ó. Porque eu quero demais e a minha cabeça está trabalhando a meu favor. E, ó, não é só a minha, não, Lucas. A equipe inteira está pensando como é que nós vamos fazer para alcançar. Então, eu deixo de ter uma cabeça só pensando no negócio. Vamos imaginar que você tem 10 vendedores. Você tem mais 10 cabeças pensando em como é que vai fazer para alcançar. Fica muito mais forte o time, não tem jeito, né? Justamente. E aí é por isso que o pessoal fala assim, a minha equipe está engajada. Mas está engajada por quê? Porque tudo isso que nós falamos, a equipe comprou a ideia. E a equipe está do seu lado, pensando em para alcançar. E aí, quando alcança, você faz uma graça, você faz um churrasco, você leva eles para a pizzaria, alguma coisa você vai dar para esse pessoal. Você pode criar também sistema de premiação, dependendo da premiação que cada um bater. Cara, você pode envolver a família inteira da pessoa. Imagina se você cria um sistema de premiação do ano, que o cara pode ganhar um tanquinho de lavar roupa, pode ganhar uma máquina, pode ganhar uma geladeira no final do ano de prêmio. Cara, até as mulheres desse povo vai colocar os caras para trabalhar mais, porque elas querem ganhar. Nossa. E dá para fazer muita coisa, né? Só planejar, só entender qual que é a demanda dos seus colaboradores, né? Interagir com eles, saber os sonhos deles, que você consegue ser instrumento na vida deles, né? Ô, Paulo, e antes da gente encerrar aqui, eu queria que você voltasse lá atrás, quando você passou essa situação de pedir para Deus te usar, quando as coisas eram difíceis no início, emplacar o desafio, né, naquelas vezes que você ficou no hotel e chorava, né, buscando o crescimento. Eu queria que você voltasse nesse momento, mas para dizer uma mensagem em vista do que você é hoje, para os empresários que estão vivendo esses momentos que você passou. Se você puder chegar ao coração desses homens e mulheres que estão hoje chorando porque estão querendo crescer, que mensagem seria essa? Lineker, é assim, ó, eu acho que tem muitos negócios hoje no Brasil que estão meio que empatando ali, pagando as contas e tal. E tem muitos que, às vezes, um pequeno ajuste vai fazer ele crescer muito e virar o jogo mesmo. Agora, a coisa que mais importante que precisa ter, e que eu tive lá atrás, quando eu comecei, que eu era sozinho, é acreditar que isso que você está fazendo é o que você nasceu para fazer. Nossa, é foda essa, hein? É forte. Cara, se você acreditar, não desanima, não. Terão momentos difíceis? Claro, tudo que a gente às vezes faz na vida aí vai causar transtorno, dor, sofrimento, mas se você acredita que você nasceu para isso, segue. Mesmo se você não estiver ganhando dinheiro hoje, mas segue. Daqui uns dias esse dinheiro começa a aparecer. O meu mesmo estou esperando lá para 2030, mas vai chegar. Que isso, hein? Tem que ter persistência, não tem? Tem. E comprometimento. E muito. Paulo, só uma curiosidade aqui, com uma pergunta que eu queria te fazer. Desse mundo hoje tecnológico que nós estamos vivendo aí, hoje tem mentoria de tudo, né? Tem coach de tudo, da internet. E o desafio se mantém com uma característica única dele, que é ser presencial. O desafio, ele vai seguir essa linha por muito tempo? Qual que é o plano do desafio empreendedor? Lucas, esses dias para trás um cliente perguntou para mim, por que vocês não escancaram esse negócio para a internet? Por que vocês não fazem mais mentorias e tal? Vocês podem ajudar tanta gente. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, rapaz, é verdade, a gente pode ajudar muita gente mesmo. Mas a gente pode quebrar muita gente também. Porque a quantidade de pessoas que são atingidas realmente por um trabalho mais superficial, ela aumenta. Então, a gente consegue abrir o leque assim e atender muita gente. Em alguns poucos percentuais, a gente pode sim ajustar e melhorar para muitos. Mas dependendo do que a gente cobra, a gente pode quebrar essa pessoa também. Você falou uma coisa muito importante, né? Da mesma forma que se pode ajudar, pode quebrar muita gente. Isso é muito forte, isso, né? Pode quebrar. E financeiramente... eu falo isso muito quando eu tô na venda do desafio, que
o diferencial do programa é que o consultor está dentro da sua empresa, lidando com os seus problemas e olhando no seu olho. Não é uma coisa que ele está lendo numa videoaula, tentando aplicar e ver se vai dar certo, né? Nós temos um compromisso de gerar resultado, né? E essa proposta só é do desafio. Nós temos a obrigação, o nosso trabalho, de fazer o nosso cliente fazer. A mentoria, ele tem a obrigação de alertar e de sensibilizar. Mas muitas coisas que o cara não está fazendo hoje é por falta de hábito, de comportamento. Sim. E quantas vezes, eu tenho certeza, Lucas e Lineker, eu também, e outros consultores, a gente já sentou na frente do empresário e a gente já deu dura mesmo. Dura que às vezes ele nem recebeu do pai nem da mãe. Nem recebeu do pai e da mãe. Para ele poder mudar a vida dele. E o cara, depois dessa dura, tá certo, eles morrem de vontade de xingar a gente toda hora, né? Mas o cara virar a chave e pegar um norte muito melhor do que ele estava fazendo. Verdade. Agora, como é que eu vou fazer isso numa mentoria que é superficial? Eu não consigo. Não consigo, não. Ô, pessoal, eu sou a voz da consciência, né? Vocês estão me ouvindo aí. Eu prometi que eu não ia falar, mas eu quero participar porque eu estou sentindo hoje na pele tudo que está acontecendo, participando do desafio, né? Hoje eu sou diretor do podcast aqui do Desafio Empreendedor, mas também eu tenho uma empresa de confecção que está participando do desafio, né? E se não mudar o hábito, não adianta. Eu até pensei, eu falei, esses caras vão me quebrar. Esses caras vão me quebrar porque eu não vou conseguir mudar meu hábito e se eu aplicar tudo que eu estou aprendendo, não vai dar certo, mas é o hábito. Se a gente entender e virar a chave e começar a fazer uma coisa de cada vez, vai dar certo. Então eu tô aqui como prova viva e tá dando certo. Hoje o Lucas chegou aqui, ele viu o meu desespero, porque a mudança causa isso na gente, né? A gente fica aflito porque a gente não quer mudar, mas isso é passageiro. Então eu tenho certeza disso, tá passando e eu vou vencer. Vai dar certo, eu agradeço demais vocês por todo esse trabalho que vocês estão fazendo. Às vezes eu já pensei sobre isso também, Paulo, de espalhar isso. Falei, por que esses caras não tão fortes assim? Porque pode acontecer isso que o senhor disse, né? De quebrar alguém e acontecer a pessoa não conseguir entender e não virar a chave. Então, mas eu consegui virar a chave, graças a Deus. Me deram umas duras aqui e tive vontade de xingar sim, mas eu segurei, mas deu certo. Tamo aqui. Obrigado, viu? Felipe, mas isso que você está trazendo é o negócio mais lindo do mundo. Olha só, isso está me trazendo inquietação. Eu estou ficando incomodado. Nós chamamos isso de caos interno. Quando o caos interno é instalado, o aprendizado está acontecendo. Então, parabéns. Justamente, eu falei isso quando eu cheguei aqui no estúdio, eu falei isso para ele, falei, cara, que coisa linda de escutar, você tá me contando. Ele falou, como assim? Eu falei, você tá no vale do conhecimento, você tá lá embaixo agora, depois você vai subir, mas você tá aprendendo, você tá no caminho. E é isso que eu queria que você fizesse. Não tem como ser diferente disso. Todo mundo que passa por um processo de ensino, de aprendizado, ele vai entrar nesse vale do conhecimento, que não é uma curva exponencial para cima. O gráfico realmente ele vai para baixo para depois ele subir, né? Parece que é o vale do sofrimento, mas a gente tem que sofrer primeiro para entender todo o processo, para depois a gente poder colher os frutos disso tudo. Tem que engrossar o couro. É isso aí, engrossar o couro. Vocês falam numa linguagem tão boa de se ouvir, né? A gente cria uma conexão. Gostei demais do sotaque do Paulo. Pô, não vejo a hora de conhecer pessoalmente. Tamo junto. Vamos marcar para encontrar. Pessoal, mas olha só, a questão do conhecimento é assim, ó. Vocês lembram qual que é o objetivo do Desafio Empreendedor? É mudar a forma de pensar e agir do empresário, focado em ações, para criar um resultado que seja sustentável. Esse é o objetivo do trabalho. Quando a gente fala de sustentabilidade, o que é? Quando terminar o trabalho, os empresários continuarem a crescer. Continuarem crescendo. Hoje nós temos uma pesquisa que mais de 90% dos nossos clientes, eles crescem mais depois do desafio do que durante. Mas o que acontece? O conhecimento é igual um alimento. Quando a gente almoça, a gente toma nosso café ou janta, ele tem um período da digestão. O conhecimento também é assim. Ele também tem um período dele normalizar e a gente começar a colocar em prática. Muitos dos nossos clientes, o desafio mesmo completo entra na cabeça dele muito tempo depois do desafio. Porque eu converso com clientes que fizeram o desafio na primeira turma do desafio do mundo. Os caras me ligam, a gente conversa até hoje. Falo assim, Paulo, cara, tem horas que eu lembro de você falando aquilo, só que tem horas, nós estamos falando aqui de quase 20 anos isso aí. Como que o cara está lembrando o que eu estou falando? É porque realmente acontecendo a mudança de hábito,
o crescimento sustentável, gente que tinha 10, 15 funcionários naquela época, hoje tem 200, 300 funcionários, e os caras não param de crescer, não. Porque o crescimento assentou. Maravilhoso. E assim, para a gente finalizar agora, Paulo, eu queria que você, agora é teu momento, deixa um recado para esses empresários que vão estar assistindo esse podcast, para os consultores da nossa equipe, pessoas que trabalham junto com você, deixa esse recado de ânimo, de sustentação, de motivação para essa galera que está prestes a receber a metodologia e também para a galera que está deixando suas casas, suas famílias para poderem aplicar a metodologia. Faz teus agradecimentos, pode deixar o @ do teu Instagram para a galera te seguir. Agora o momento é seu, vai lá. Então vamos lá, o recado primeiro para os empresários, né? Empresários de todo o Brasil, do mundo. Quando vocês começarem a ter a vontade de crescer mais, quando vocês ficarem incomodados com o resultado que você está tendo, quando vocês começarem a distanciar dos seus sonhos, de coisas que vocês sempre tiveram, mas não está chegando nem próximo de ter, vem fazer o Desafio Empreendedor, vem mudar um pouquinho o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir e vem construir, olha só a palavra, é construir um novo jeito de trabalhar que possa ser sustentável. Não estou falando daquela motivação que você sai de uma reunião e depois essa motivação acaba. Eu estou falando de construir algo que vai te dar uma motivação eterna, que vai te manter com vontade de querer cada vez mais, que vai sustentar sua ambição para você ter coisas melhores. Quando eu falo de ambição, é coisa boa, tá? Você querer melhorar o carro que você anda, você querer melhorar a sua empresa, você melhorar a casa que você mora, fazer umas viagens melhor que sua mulher merece, entendeu? É isso que eu falo quando eu falo de ambição. Melhorar a sua empresa, sair de 2, 3 filiais e ir para 4, 5. Então, essa ambição é necessária. Então, olha aí se está tendo na sua cidade Desafio Empreendedor, se tem nas cidades vizinhas, e vem fazer logo. Não fica esperando, não. Tem gente que fala assim, vou esperar o momento certo. Não existe esse negócio de momento certo, não. O momento certo é agora, quando você decide fazer. Vou preparar minha empresa para fazer o desafio. Não, o Desafio Empreendedor é para preparar a sua empresa. Se ela não está preparada até hoje, é porque você não deu conta de preparar. Então, vem fazer logo que a gente vai te ajudar a antecipar isso aí. Beleza? Então, vem fazer o desafio. Para os consultores comerciais, a nossa vida é uma vida meio solitária. A gente sai de casa, larga nossas famílias, a gente fica 1 semana, 2, às vezes 3, às vezes até 4 semanas fora de casa no mês. Então, o que sustenta a gente, primeiro, é o amor que eles têm por nós. Segundo, é o nosso propósito em fazer o bem. Então, quando a gente está fazendo o bem para outras pessoas, as nossas famílias, elas entendem que aquilo faz parte do nosso processo de vida. Então, vamos continuar fazendo isso e, quando precisar, vamos conversar um com o outro para que a gente possa estar bem para levar o bem. Se eu não estiver bem, se eu não estiver feliz, eu nunca vou conseguir levar o bem para o outro. Então, vamos nos cuidar também para a gente poder fazer o bem para mais gente. Uau, maravilhoso. Uau, maravilhoso, Paulo. Gratidão pelo todo o ensinamento, todo o bate-papo. Foi um bate-papo que eu fiquei encantado aqui, com tanta clareza e tanto conhecimento que você trouxe. Obrigado por tudo que você compartilhou com a gente aqui. Bom, e Paulo, obrigado, cara, pela sua disponibilidade, obrigado por participar desse momento conosco, e obrigado a você que assistiu até aqui, tenho certeza, espero que você tenha anotado muita coisa. Se não anotou, volta aí o episódio, você vai ter muita coisa bacana, muito insight legal que veio desse episódio. Acompanha nas próximas semanas os outros episódios desse podcast, que nós vamos trazer muito conteúdo para você. Agradecer ao Felipe, nosso diretor aqui, que está lá no fundo. Oba. Valeu, Felipe. Obrigado pela participação que eu me coloquei. Obrigado, Paulo, aí. Tá bom? Um prazer estar contigo aqui na mesa. Né? Teremos outros podcasts, se Deus quiser. Obrigado, Lucas Siqueira, meu grande companheiro, meu grande amigo. Tamo junto. Obrigado, Paulo. E você, empresário, aceita ser desafiado? Se sim, esse é seu lugar. Até a próxima. Abraço. Abraço para vocês. Obrigado por tudo. Fui!